De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, ao lado desse rapazinho de Sabinópolis, aqui em Governador Valadares. Eu sou obrigado a perguntar o que a gente estava conversando antes. Pode perguntar? À vontade. Já veio com a namorada? Foi buscar a namorada onde? Como que é essa história? Você está revelando nosso segredo. É bom, o pessoal de Valadares que me conhecer a fundo mesmo. Eu vim para aqui em 68 solteiro. Fiquei 3 anos solteiro. E realmente eu vim aqui numa situação financeira muito difícil. Se eu tivesse casado, era mais complicado. Mas eu já tinha namorada, que é minha esposa Sandra, com quem nós nos casamos em 70, então nós vamos fazer 45 anos de casado, graças a Deus. Temos 3 filhos e 5 netos. E eu fui fiel, né? Vim solteiro, mantive meu namoro, fiquei 3 anos solteiro e casamos, e graças a Deus vivemos muito felizes. Que maravilha! É muito bom a gente falar sobre família e Oferecer revelar... um cafezinho, gente. Nós estamos aqui em casa, na minha casa em Governador Valadares, tomando um cafezinho. Revelar... Ó, gente, o café tá excelente, viu? Você tem que vir aqui tomar um cafezinho do Mourão, da Sandra, né? Isso, porque da ela Sandra. faz o café melhor do que o seu, né? Ah, mas muito. Graças a Deus é o café da Sandra, gente. Mourão, seguinte. FUNSEC. Uma pergunta que não quer calar. Foi uma boa extinção das fundações na época do Fassarella? Olha, você fez uma pergunta interessante, porque o Toninho Coelho, por exemplo, que também foi presidente da FUNSEC, ele sabe muito bem que não foi uma boa. As fundações em Governador Valadares eram extremamente importantes, até porque a gente podia adquirir, através de bons projetos, recursos para as próprias fundações. Tanto que a FUNSEC, no meu tempo, eu fui presidente da FUNSEC quando eu era vice-prefeito, a partir de 1983, e o prefeito era Ronaldo Perim. E foi na época que nós construímos as melhores escolas municipais até hoje, os melhores prédios de Governador Valadares, que são a Teotônio Vilela, ali no bairro Maria Eugênia, no Alto de Minas Gerais. Que agora tem outro nome, Padre Euládio. Escola Padre, muito merecido o nome. Uma Você achou que a legenda da troca história de Valadares. foi justa? Sem dúvida, apesar de Teotônio Vilela ser um dos grandes nomes da história do município de Valadares. Antes ela tinha o nome de Presidente Médici. Depois foi mudado para Teotônio Vilela, que é um grande nome da história do Brasil. E agora Padre Eulália, que é um grande nome na história da educação e da religião de Governador Valadares. Mas aí nós construímos também a Duque de Caxias, que é lá na região da Vila Isa, ali entrando para o bairro São Raimundo. E a João 23, no bairro Jardim Pérola, além de grandes outras escolas. E a FUNSEC tinha condições de preparar projetos e obter recursos, como tinha as outras fundações, a Fundação Hospitalar. Exatamente, que a FUSHOSP é a Fundação Hospitalar e a FUSOBRAS é da área social. Depois o prefeito entendeu de acabar com as fundações e isso prejudicou muito a arrecadação para o município. Porque o município de Governador Valadares é um município relativamente pobre, não tem grandes indústrias para gerar arrecadação, então ele precisa de recursos de fora. E as fundações contribuíam para buscar recursos fora. Eu me lembro que quando aconteceu isso, o Toninho Coelho mesmo protestou muito e com muita razão contra isso, e como nós fizemos também. Hoje, o nosso cenário educacional, cenário da saúde, abraçaria ou mereceria fundações como essa? Eu acho que sim. Tem espaço para isso? Só que veja você, para poder constituir a fundação não é fácil não. Porque depende muito do Ministério Público, depende de autorizações especiais, o Ministério Público tem que ter uma vigilância direta e reta sobre as fundações, isso está na lei. Então, criar a fundação hoje não é fácil, até porque a Constituição Federal de 88 e a Constituição Mineira de 89, elas têm regras rígidas sobre questão de fundações. Falando em Constituição Mineira, o senhor foi relator da Constituição Mineira. Me explica uma coisa. Ter isso no currículo é, no mínimo, emocionante, é gratificante demais, não é? É uma das maiores honrarias que eu tenho na política. Entre as maiores, eu destaco o fato de ter sido prefeito de Governador Valadares por 2 mandatos, ter a oportunidade de fazer obras importantes para o município de Governador Valadares e para a nossa gente.
e o fato de ter sido relator da 4ª Constituição do Estado de Minas Gerais. E é importante dizer para vocês que os meus antecessores, que foram relatores das outras 3 Constituições, foram Afonso Pena, Milton Campos e Tancredo Neves. Então veja você que foi uma honraria muito especial. E nós tivemos como um dos principais assessores um rapaz de 27 anos na época, que se chamava e se chama Antônio Augusto Anastasia, que apareceu para o mundo político naquela época, que ele já era uma pessoa de inteligência privilegiada, mas ninguém o conhecia. Aí nós o convidamos para ser nosso assessor na Constituição. Ele veio, trabalhamos durante um ano, uma média de 15 horas por dia, e pela sua inteligência especial, excepcional, ele despontou. Chegou a governador e a senador, um dos inteligentes mais brilhantes desse país. Mourão, não é nenhuma puxação, é constatação. O conhecimento que o senhor tem das causas internas, das motivações, das razões de se fazer política é muito grande. O conhecimento técnico, político técnico que o senhor tem é muito grande, em se comparando a muitos políticos paraquedas que a gente vê no cenário político nacional e local. O que o senhor acha disso? O senhor acha que é o povo que está revelando insatisfação, colocando essa gente despreparada, ou não há preparo mais político para se chegar a cargos como esses? Na verdade, a grande parte não se prepara para o exercício de uma carreira política. A pessoa se torna muito conhecida, se torna famosa por um motivo ou por outro e inventa candidatar por causa disso. E não é bem assim. A pessoa tem que se preparar, até porque, pela falta de preparo, em todos os sentidos, inclusive na parte ética, principalmente na parte ética, os políticos estão muito desgastados. Isto, para mim, é um desgosto muito grande. Ver que a minha classe, que eu sou da classe política, está tão desgastada perante a opinião pública. Essa foi uma das perguntas que eu te fiz fora do ar. O que o senhor acha? Que a política está desgastada ou ela é desgastante? Eu acho que a política está mais desgastada do que desgastante. E é preciso explicar isso direitinho para o telespectador. Por que eu acho isso? Está desgastada porque a imprensa coloca todos os políticos no mesmo nível. A imprensa, e eu não estou me referindo a nenhum órgão particular de imprensa, mas a imprensa, de um modo geral, eu me lembro que o Dom Serafim, que hoje é cardeal, foi arcebispo de Belo Horizonte, ele falava assim: a imprensa não quer separar o joio do trigo, não quer separar os bons dos maus políticos. Ela coloca todo mundo no mesmo nível e mete o pau em todo mundo. Se ela quisesse separar os bons dos maus, ela ia mostrar aqueles que fazem boas obras e aqueles que são corruptos, que estão furtando dinheiro do povo. São omissos. Exatamente. Mas não faz isso, coloca praticamente todos no mesmo nível. Agora, nós estamos vendo o juiz Sérgio Moro apurando quais são os corruptos e prendendo. Isso é o que precisa acontecer. Porque aí, na medida que vai prendendo os maus, o povo vai começando a separar o joio do trigo, saber quais são os bons, quais são os ruins. Porque nós não podemos viver sem a política. Não tem jeito. Nós dependemos dos políticos, não é? Dos deputados, para buscar recursos. É uma articulação social necessária, não tem como. Não tem como, nós temos que instruir o eleitorado para escolher os melhores. E não para escolher aqueles que têm valor no bolso e não no seu caráter, na sua personalidade. E a compra de voto já vai aumentando cada vez mais. Quem vende o voto está contribuindo para a corrupção cada vez maior. Então nós temos que trabalhar para que isso acabe de uma vez por todas. Eu sei que isso é um ranço que vem de muitos anos no Brasil e no mundo inteiro, mas cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza. Agora, só para completar, agora é desgastante também. Por que é desgastante? Enfrentar uma campanha política é extremamente difícil, o exercício de um mandato, as pessoas estão carentes em grande parte, às vezes o político não tem condições de atender aos pedidos, na maioria das vezes, isso é difícil para a gente, quando não tem condições de atender um pedido de emprego, de uma família que está precisando e assim por diante. Claro que isso é desgastante para a gente. O lado de dar uma assistência
distância menor à família, também custa um preço caro para a gente. Eu sou um homem muito dedicado à família, eu almoço em casa todos os dias, mesmo em Belo Horizonte. Faço questão de almoçar em casa. De almoçar em casa, conviver com filhos, com netos, e na dificuldade que a gente tem que viajar sempre para dar assistência aos municípios, e isso é desgastante também. Mas mesmo assim, eu acho mais desgastado do que desgastante. Falando ainda em política, quando do seu primeiro mandato, vocês enfrentaram, Valadares enfrentou uma das piores inundações da história. Foi a segunda, historicamente falando, a segunda pior inundação. Como é que o senhor vê essa questão, sendo prefeito? Como é que o senhor encarou isso tudo? Conta um pouco sobre essa história. Nós estamos falando muito à vontade, então eu vou continuar à vontade. Em 1997, eu tomei posse no meu primeiro mandato. Fui eleito em 96. E eu sucedi ao prefeito Paulo Fernando, que realmente a administração não estava boa. Tenho muito respeito por ele e tudo, mas o pessoal de Valadares tinha reprovado a administração dele. E nós tínhamos uma proposta de melhorar a cidade, um plano de governo muito bom, estávamos cheios de ideais. Aí, rapaz, eu tomei posse no dia 1º de janeiro de 97. E a cidade estava suja. A Praça dos Pioneiros aqui, descia urubu ali no meio do lixo. Era um negócio horroroso. A autoestima de Valadares estava lá no fundo do poço. E nós convocamos um mutirão do povo de Valadares para limpar a cidade. Convocação, aí só um momento. São Pedro, eu vou entrar nessa parceria. Mas é aí que eu quero interromper. Convocou um mutirão agiu e de repente São Pedro, eu vou entrar nessa parceria, vou mandar água para vocês. Água para continuar limpando. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma paradinha. Quer saber o que aconteceu? Então você fica aí, que daqui a pouco o Mourão vai contar o que aconteceu com essa parceria, mutirão de limpeza e São Pedro mandando chuva. Exatamente. Rapidinho depois do intervalo aqui no Arte e Memória da Cidade.